Olha lá, editor. Bom, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar, na sequência do tema passado, a página de Rustem que fala a resposta de Jesus a Pedro, os 12 tronos, as 12 tribos de Israel, apostolado, amor purificado, humildade, perseverança na senda do progresso. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 19, versículos de 27 a 30, e Marcos, no capítulo 10, versículo de 28 a 31, e Lucas, capítulo 18, versículo de 28 a 30. Relendo Mateus, já com uma tradução mais adaptada, ficamos assim. Pedro, então, lhe perguntou: eis aqui, estamos nós, que tudo deixamos e te seguimos. Que, pois, será para nós? Respondeu-lhes Jesus: amém, vos digo que vós, que me seguistes na reencarnação, quando o Filho do Homem estiver assentado no trono de sua glória, também estareis assentados em 12 tronos a discriminar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que abandonar pelo meu nome casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, receberá o centro e terá por herança a vida divina. Mas muitos que foram dos primeiros serão os últimos, e muitos que foram os últimos serão os primeiros. Há uma pequena variação nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus fala: deixa tudo pelo meu nome. Marcos fala pelo meu nome e pelo Evangelho, e Lucas fala deixar tudo pelo reino de Deus. Então, abandonar tudo por causa do nome de Jesus, abandonar tudo por causa da mensagem de Jesus, que é o Evangelho, ou abandonar tudo por causa daquilo que é o objetivo do Evangelho, que é o reino de Deus, tanto faz. Então, mudar de vida por causa de Jesus, ou do Evangelho, ou daquilo que ele pretende fundar, que é o reino de Deus, é a mesma coisa. O texto de Marcos fala, né, o seguinte: e nós que estamos aqui, que abandonamos tudo para te seguir, o que será de nós? Essa pergunta está amarrada ao texto passado. O texto passado em que nós estudávamos o caso do moço rico, né? Ele era um dos principais da localidade, ele tinha muita riqueza, ele viu Jesus, se aproximou do mestre, o chamou de bom. Jesus vai dizer que não aceitava o título de bom, que bom só o Pai é da generosidade total, 100% bom. Então Jesus diz: a ninguém chameis bom, por bom só o Pai. Aí ele continua então dizendo: mestre. Aí esse título Jesus aceita, de ser mestre, de passar o ensino, de passar uma mensagem, de orientar, de ser o caminho para esse bom, para esse generoso, pleno, que é o Pai. Então isso ele aceitava, de ser o caminho, de ser um mestre, um instrutor que leva as pessoas a compreender esse generoso, esse bom que é Deus. Então esse homem principal lá, um príncipe, quer dizer, príncipe aí no sentido de principal da localidade,
que tinha muito dinheiro, ele se aproximou de Jesus, se curva e diz então: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? É isso que nós vimos na vez passada. O que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Essa é a tradução. A expressão vida eterna dá a ideia de que alguém poderá, não fazendo isso, morrer e não entrar na vida eterna, quer dizer, deixar de ser eterno e morrer. Aí isso é um problema de tradução. Lá no original, a palavra eternidade está no sentido de fim de ciclo. Não há mais ciclo, ou não há mais etapa. Logo, não é uma coisa ligada ao tempo. Diz o professor Petro Valdes que a eternidade não é um somatório de tempo. A eternidade é a própria ausência do tempo. É um estado de qualidade, de felicidade, de harmonia. Então a melhor tradução é ir chegar naquele estado do bom, do generoso, que é o estado divino. Então quando ele fala, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna, que é a tradução aqui no nosso português, no original está no sentido, o que eu devo fazer para entrar nessa vida divina, para ter aquela qualidade divina, ser igual, ou melhor, estar em harmonia com esse generoso, com esse bom, com esse perfeito, não é? Com a vontade divina. Aquilo que Jesus diz, que ele é bom. Então é isso que ele queria. O que eu devo fazer para ter essa qualidade de vida, essa vida divina? Aí Jesus diz, o que diz lá os mandamentos? Aí ele repete, aí Jesus vai explicar para ele: não roubar, não adulterar, não cobiçar nada do outro, né? Amar o próximo. Aí ele traça lá 7 itens, fazendo uma síntese da Torá, da lei do Antigo Testamento, o que nós analisamos na outra vez. E aí ele fala: Senhor, desde a minha juventude eu faço isso. Olha, ele ainda era novo, então ele está dizendo, desde o meu bar-mitzvah, ou melhor, desde quando eu fiz a minha declaração no templo. Isso se faz na puberdade, o menino, de que entendo a lei e quero obedecer a lei, eu cumpro isso. A lei manda fazer isso tudo, e tudo isso eu cumpro. Quer dizer, eu sou um seguidor estrito da lei divina. E Jesus então vai falar algo maior. Tudo bem, eu sei que você faz isso tudo. Aí Jesus vai um passo além. Aí diz o texto, e Jesus o amando. Agora vem então uma colocação importante. É algo que está além da lei. A lei independe do amor. Se você ama ou não, cumpriu as leis do trânsito, você recebe a sua carteira de habilitação e pode dirigir no trânsito. Se você cumpre as leis do país, não importa se você ama ou não, mas cumpriu as leis, você é um cidadão daquele país. A nossa Constituição não diz ama, né? A Constituição do Detran, a lei do Detran, ama, ele não fala isso. É cumprir aquelas normas, você passa a ser habilitado pelo Detran, ou, no caso da Constituição brasileira, passa a ser habilitado como um cidadão do país. Então, por isso que, diz Paulo de Tarso, por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça. Logo é algo espontâneo, é a graça, é espontâneo, é uma doação. Daí a mensagem do amor. Então, por Moisés foi dado a lei, por Cristo veio algo que é de graça, que é muito maior do que a lei, que é o amor. Por exemplo, a lei diz, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro. Muito bem. Imagina eu chegar para o apóstolo Pedro e falar isso: ó Pedro, não vai roubar, não vai matar,
não vai querer a mulher do outro, não vai deixar de honrar pai e mãe. Não há necessidade. Para que eu vou chegar para Paulo de Tarso e falar uma coisa dessa? Qual a importância da lei não roubar, não matar? Eu falar isso para a Madre Teresa de Calcutá. Ela já faz. Ela está acima da lei. Ela está acima da lei. Ela tem algo maior que a lei, que se chama o amor pleno. Daí a frase de Paulo de Tarso: por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça. Então diz Jesus: o que eu faço para realizar a vontade divina, a lei divina, aquilo que Deus nos deu, mandou lá os mandamentos. Aí vem lá a passagem: não roubar, não matar e tal. E ele fala: eu faço isso desde que eu tive a consciência da lei. Faço isso. Aí Jesus dá um passo a mais. Aí ele já vai falar de amor. E Jesus, o amando, agora vai trazer uma característica maior que a lei. Vai falar de amor. E Jesus vai falar: agora então, se você quiser ser perfeito, agora você vai se igualar, vamos botar aqui o sinal de igual, a Deus. É como está lá no Sermão do Monte, quando Jesus acaba de falar as bem-aventuranças, que é o código divino, que é o estatuto divino, que diz Mahatma Gandhi que se tudo fosse perdido no mundo, só ficasse esse estatuto, nada estaria perdido. Quando ele chega no ápice das bem-aventuranças, né? Depois de falar desse estatuto, ele diz: sede então perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, agora vai ser igual ao Pai. Sede perfeito como o Pai. Olha, agora você vai se igualar ao Pai. E quando Jesus disse, quando o rapaz rico falou, mestre bom, aí ele corta: eu bom sou o Pai. Então ele agora está dizendo que sou o Pai é bom, generoso, pleno. E sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, é viver nesta bondade divina, nessa generosidade divina, ter essa qualidade divina que é o tal do amor. Tanto que, para falar desse tema, Jesus, o amando, vai dar as explicações. É algo maior do que cumprir a lei. Nem precisava ter a lei. A lei só existe por causa da queda, da desobediência. Como o sujeito é rebelde, ele precisa ter a lei. Não roubar, não matar, não fazer. É tudo não. E sempre para coibir o impulso, uma coisa ruim. É como se diz na lei do Detran: não dobre na contramão. Ora, não precisa, é uma questão de bom senso. Se você tem respeito por você tem respeito pelo trânsito, você tem respeito pelo próximo, você não pode dobrar na contramão. Mas a lei tem que pontuar para dizer assim, inclusive dá uma penalidade. Toda lei ela vem acompanhada de uma penalidade, porque se você não fizer, a penalidade é, por exemplo, te tomar a carteira e, dependendo da gravidade, te colocar na cadeia. Toda lei ela vem com uma penalidade e, em contrapartida, não só vem com uma penalidade, mas vem com uma restrição ao impulso de desobediência. Logo, a lei é por causa da queda. A lei é para rebeldes. A lei é para pessoas desequilibradas que precisam ver isso. No fundo, não precisava uma lei como essa: não roubar. Um homem de bem não vai roubar. Mas porque ele tem esse impulso, vem a lei: não rouba. E se você roubar,
5 anos de cadeia, em regime fechado. Mas, se você matar, 20 anos de cadeia em regime fechado. E assim, essa é a lei. Agora, o amor, quando o amor, aí você chega a essa perfeição divina, que só quer ser generoso. Então, ele fala, Senhor, o que eu faço? Ele era rico e era um homem poderoso. Ele era rico e poderoso, um dos principais. Então, propriedade e poder. Quase sempre é assim. Aquele que tem propriedade tem poder. É o que manda. Daí o perigo não é necessariamente a propriedade. O perigo é como você fica inflado, cheio, quando tem poder, quando tem bens. Aí que está o perigo. E você já se acha maior que o outro, melhor que o outro, porque você tem uma propriedade e o outro não tem. Ou tem mais propriedade do que o outro. E aí começa a fazer uma hierarquia de propriedades que vem automaticamente ligada a uma hierarquia de poder. E aí leia-se poder de arrogância. Tudo aquilo que fez com que o rico, que é o filho de Deus, que é herdeiro de tudo, puxa, o cara que é filho de Deus é herdeiro de tudo, é herdeiro do Pai. Né? Ficar tão arrogante ao ponto de cair. São os anjos caídos, né? Somos nós mesmos. Essa é a arrogância da queda. Agora, então Jesus, o amor, falou, se você quiser ser perfeito, quer dizer, ir além da lei, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Agora é interessante, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ele saiu triste porque tinha muitos bens. O problema não é ele sair triste. Por que Jesus fala em dar tudo e me seguir? O importante está no seguimento de Jesus. O dar tudo não é que seja necessário ser pobre para ficar com Jesus. Não é necessário. Jesus foi na casa de ricos e não falou isso. Por exemplo, ele banqueteou-se na casa de um fariseu e não falou para o cara abandonar tudo. Banqueteou numa reunião de publicanos, numa festa, num jantar, servido por Mateus, e não mandou aqueles publicanos abandonar nada. Ficou hospedado na casa do arquimilionário Zaqueu, que é chefe dos cobradores de impostos, e não mandou ele abandonar nada, ainda o chamou de bem-aventurado. O problema é a forma que a gente tem de olhar a propriedade. Aí que está. Quando a gente começa a achar que a propriedade é que a nossa garantia, é que a nossa segurança, aí é que nós estamos redondamente enganados. E por causa da propriedade eu me acho maior do que o outro, melhor do que o outro e mais, e por causa da minha propriedade eu desconfio do outro e resolvo fazer a minha defesa, ficar criando defesas para me proteger e não deixar o outro usufruir e não ter pena de eu, na minha casa ter fartura e na casa do outro não ter nada. E eu falar de Deus e saber que Deus que me criou, criou o outro também. E como é que pode que na casa do outro não tem nada e na minha tem fartura? Então esse é o grande problema. E que Jesus coloca desse amor perfeito. O que é o amor perfeito? Se quiser ser perfeito, é se entregar a Deus. E aí quando você está entregue a Deus, você tem plena confiança de que Ele é o teu Pai e que Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Porque um pai não abandona um filho nunca. Só que Jesus está dizendo, isso é ser perfeito. Olha que coisa. E antes nós tínhamos estudado o caso da criança, né?
que o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças. E no caso a criança ela não tem nada, a criança não faz nada, ela só tem um imenso amor que ela recebe dos pais e uma total confiança nos pais, que os pais não negam nada para ela e dá tudo para as crianças. São os pais que fazem a criança andar, a criança falar, que dão alimento para a criança e que dão segurança para a criança. E a criança não se preocupa em nada disso. Ela não se preocupa, porque ela sabe que o pai vai providenciar tudo. Providencia vestuário, providencia comida, providencia segurança, tanto que quando ela está com medo, ela vai, se agarra no pai e na mãe. Se agarra, é a minha proteção. E ela precisa de tudo, ela não tem nada. Mas ao mesmo tempo ela tem tanto amor pelo pai, e ela sabe que o pai tem tanto amor por ela, aqui pai ou mãe, tudo a mesma coisa. Vamos ficar falando do pai porque nós estamos no judaísmo. O judaísmo fala do pai, não de mãe assim. É tanta segurança que ela tem, que ela diz, tudo aquilo que é do pai é dela. Ela nunca comprou uma casa, mas aquela casa é dela. Ela nunca comprou um carro, mas aquele carro é dele. Ela nunca comprou uma roupa, mas é dela. Não é isso? É tudo. Quem deu essa roupa para você? Foi meu pai. Quem te deu essa casa? Foi meu pai. Quem te deu esse carro? Meu pai. Tudo é o pai. O pai dá tudo. E esse é o estado perfeito. A criança, ela não sofre com propriedade. Tudo que é do pai é dela. E ela tem a certeza que o pai dá tudo para ela. Tudo que ela precisa, ela conta com o pai. Nós não somos assim. Olha que coisa. Nós éramos assim com o nosso pai quando nós éramos pequenos. Agora nós chegamos e dizemos que nós acreditamos em Deus. E nós não acreditamos nele ao ponto de dizer assim, que tudo que é dele é meu e que ele vai me dar tudo o que eu preciso. E se ele é o único bom, como diz Jesus, é o único generoso, não vai me poder faltar nada. Ele nunca me deixa. Só que a gente não tem essa confiança. E porque a gente não tem essa confiança, e nós não temos essa ligação com ele, o nosso estado de desconfiança, o nosso estado de rachadura, faz com que a gente não confie nele e confiamos mais em nós. Jesus chega ao ponto de dizer assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, amanhã acaba o seu dia. E a gente, é lógico que se preocupa, faz poupança, faz aplicação, né? Faz seguro de vida, vai que amanhã eu fico doente, já tenho o seguro. Francisco de Assis foi tentar explicar isso eu contei na vez passada aqui, foi tentar explicar isso para o seu grupo, era um grupo enorme de 5.000 pessoas, né? Já 5.000 frades, em que não vos preocupeis com o dia de amanhã. Aí a turma que estava na cozinha ia colocar lá o legume de molho para no outro dia fazer. Ele falou, não, se o Evangelho diz não vos preocupar com o dia de amanhã, eu não posso botar o legume de molho hoje. É lógico que ele estava levando ao pé da letra só para dar uma sacudidela no grupo, para deixar bem claro que amanhã cabe o seu dia. Mas nós não acreditamos nisso. Porque o grande problema do rico, ou do dependente da propriedade, e rico necessariamente não é aquele que tem propriedade, é aquele que tem na propriedade a segurança. Você pode não ter a propriedade, mas sonha em ter a propriedade, ou acha que se você tiver a propriedade vai ser melhor para você, tanto que é o nosso sonho ganhar na loteria, para poder ter aquilo. Ora, então, nesse exato momento em que você não confia no pai, você tem que viver às suas custas. E é muito complicado se uma criança não acreditasse que o pai fosse trazer comida para casa. E ela que fosse procurar a comida dela. Não ia dar certo.
ela ia comer uma porção de porcaria, de coisa errada. Se ela fosse procurar a segurança dela, ela ia procurar a segurança em lugares completamente errados, e não no Pai. Se ela fosse buscar explicações para as coisas, ela ia buscar em lugar completamente diferente. Porque ela não confiasse, imagina. Só que como a criança confia no Pai, isso está garantido. Nós não agimos como criança, nós não confiamos em Deus. E como a gente não confia em Deus, a gente tem que seguir a lei dele. Fazer aquilo que, por causa dos nossos bens, a gente queria fazer. Roubar. Matar, para poder defender os bens. Né? Cobiçar a mulher do outro, para você ter uma mulher melhor, ou ter mais uma, aumentar o teu harém. Então, todos aqueles impulsos, esse é o dano que a propriedade traz, em que o sujeito ele vive numa eterna desconfiança. O Emmanuel, ele tem uma página que ele diz assim, eu trouxe aqui para vocês. É do livro Instrumentos do Tempo. Ante o reino de Deus, diz ele, indubitavelmente a palavra do Mestre, no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino de Deus, exprime incontestavelmente a realidade, porquanto a posse exagerada dos bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade, para a fé, para a confiança e para a compreensão, os detentos da fortuna amoedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensiva. Ele sempre fica na defensiva. Será que esse sujeito que está aqui em casa é meu amigo mesmo ou quer usufruir dos meus bens? Será que ele está aqui me amando, dizendo que gosta de mim, me pedindo alguma coisa? Será que ele está fazendo isso para dar um golpe? Ele vive sempre na defensiva. Fica sempre, diz o Emmanuel, fica sempre na suspeita. Olha lá, um prisioneiro da suspeita. Será que ele quer me roubar? Será que é meu amigo mesmo? Será que vai me pagar de volta? Então, essa luta mostra toda uma falta de segurança. Aí você fala assim, poxa, mas é muito complicado. Dá tudo que tem para os pobres. Tá certo, é mesmo. Dá tudo que tem e seguir Jesus. É muito complicado. Porque Deus vai te dar, Deus vai te amparar. Deus que é generoso, e você fazendo isso por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, quer dizer, algo extraordinário, por amor, para o benefício da humanidade, Deus não vai te abandonar. Mas a gente não acredita nisso. Por isso que de Jesus é ser perfeito. Por isso que por enquanto fiquemos assim. O que fala a lei para você levar uma vida boa, divina? Não roubar, então não roubo. Não matar, não cobiçar a mulher do outro, não furtar, não defraudar. Então, leva essa vida normal. Esse já é o que se espera do bom cidadão. O bom cidadão é aquele que não rouba, não defrauda, não toma nada de ninguém, né? Não é mentiroso. Ótimo, seja assim um bom cidadão. Tá bom. Essa é a proposta. E ele não é contra. Pronto. É o que você pode, é o teu nível. O que ele não aprova, e a vida não poderia aprovar mesmo, é baixar além disso. É roubar, é matar, ser mentiroso. Não. Pelo menos você já consegue ser um bom cidadão. Já cumprir o mandamento divino. Então ele não está falando para a massa. Ele está falando para algo excepcional. Agora, se você quiser ser perfeito, perfeito mesmo, coloca a sua vida à disposição divina. Mas para isso precisa de algo novo que você não tem. Aí não é obrigação do tu queres, do tu deves, aliás.
Como diz o professor Humberto Roder, você não está na lei do tu deves, mas está na atitude do tu queres. Aí é por amor. Aí por amor, se você quiser ser perfeito, se você ama mesmo, se você ama, Deus é amor. Se Deus é amor, então você vai estar na mesma substância divina. Agora sim, você então pode entregar: Senhor, a minha vida te pertence. Cuida de mim como um pai cuida da criança. Eu confio em você por amor. Aí por isso que a gente consegue entender que no caso de Jesus, que levava essa vida perfeita, quem de vós mergulhará de erro? Tudo o que ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer. Então ele que levava essa vida perfeita, para ele não faltava nada. Aí então eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e os apóstolos chegaram: Senhor, dispensa a multidão, eles estão no deserto, aqui não tem coisa para comprar. Aí eles vão aí pela cidade afora para comprar, porque eles já estão aqui já há 3 dias te seguindo, Senhor. Nós estamos preocupados com essa multidão. E Jesus falou: por que vocês não dão para eles de comer? Mas nós só temos, quer dizer, aí é para nós, né? É para a nossa segurança, nós só temos 5 pãezinhos e 2 peixes. Não dá, cara. Não só não dá para eles, até para a gente não é muito. Jesus, me dá esses pães aqui. 5.000 comeram, fora as mulheres e as crianças. Porque não falta nada. O universo, a herança divina, é plena, não falta nada. Aí o barco ia virar. E eles estavam preocupados, Jesus dormia tranquilo. Para o Cristo está tudo tranquilo. Está por cima do abismo, tranquilo. Então, tranquilo, estava por cima do mar agitado. O mar lá, todo o vento, aquela coisa toda, ele tranquilo. Ainda diz a passagem, num travesseiro. Cabeça macia. Lá o texto fala até em travesseiro. Estava tranquilo. Tudo agitado, ele tranquilo. Aí os apóstolos acordam: Senhor, não se preocupa. O barco vai virar e nós vamos perecer. Porque o problema não é o barco virar. É perecer, quer dizer, morrer. Ninguém morre, olha só. Mas nessa hora a gente vai morrer. Como pode ser filho de Deus? Porque a pessoa não tem essa concepção de imortalidade. Sou imortal. Não tem. Não é só o sofrimento, é o maior dos sofrimentos, é perecer, morrer. Tudo que não existe. Mas existe. Você fala: como não existe? O vento estava lá, a nuvem estava lá, a tempestade estava lá, a onda agitada estava lá. Como você está dizendo que não? Estava para eles. Quando que eles levantaram Jesus falou para o vento: calma, fica quieto. Para o mar, para a onda aí. A onda parou. Você fala assim: pô. Ter um controle sobre a natureza. Está acima dos problemas. Confiar em Deus. Está completamente integrado a Deus. Mas teve uma outra vez que não eram 5.000 homens, eram 4.000. E Jesus também. Tinham 7 pãezinhos. Aí tinha mais pão ainda. Porque eram 7 pães, mas não eram 5.000, eram 4.000. Tudo bem. Multiplicou. E apareceu leprosos, eram 10 leprosos, os 10 ficaram curados. Em outro caso, ele passava, só a sombra dele, era tanta gente na praça doente que passava a sombra e eles iam ficando curados. Vamos. Jesus não queria curar nada de 10 leprosos, que hoje ainda continua tendo leprosos aí morrendo. Naquela época, não eram 10 leprosos, devia de ter milhares de leprosos, ele não curou os milhares de leprosos. Vamos. Era um exemplo que tinha que ser dado naquele grupo para as coisas multiplicar. Existe uma vida, isso que ele quer dizer, existe uma vida na qual, quando você é, como criança, dependente de Deus, abre-se um canal com você e o banco divino e não falta recurso nenhum. O problema é a gente ter a conta, o cheque especial no banco divino. Não falta nada. Você tem o recurso pleno para a obra que você quiser. Mas isso, você fala assim: mas eu não acredito nisso.
E você, orador? Eu falei, eu também não. Eu também não. Então vamos pelo menos fazer o que a gente pode. Não vão roubar, não vão matar. Pronto, vamos levar a vida que é a vontade de Deus. Mas vai ficar sempre aquele negócio. Por que eu não vou roubar? Por que eu não vou matar? E se o cara estiver batendo, espancando a minha mãe, eu não vou fazer nada? Não vou querer dar um pontapé nele? E na hora que ele estiver me estrangulando, eu não vou querer me defender? Na hora que estiver com uma faca para enfiar no meu pescoço, eu não vou querer correr? Então veja, o Evangelho é de 3 níveis. A mensagem do Evangelho. Para aqueles que erram, que ainda não estão amadurecidos para o primeiro princípio, ou para um segundo, para aqueles que ainda dependem das coisas do mundo, porque não tem plena segurança, mas já pode, pelo menos, não roubar, não matar, etc., não prejudicar diretamente o outro, e levar uma vida, olha como fala Jesus, uma vida divina, de respeito, de nobreza. Agora existe aquela outra, que a gente conta nos dedos, é Francisco de Assis, é Jesus e tal. Então, essa é a da perfeição. Essa é quando você, são casos excepcionais, mas que é a realidade. Só que a gente acredita, a gente fala. Essa é a diferença da fé. E quando Jesus falou lá no negócio do mar, que tá, do lago que estava agitado, deu um silêncio nas ondas e no vento, né? E tudo ficou calmo, calmaria. Ele vira-se e fala, homens de pouca fé, pouca sintonia com Deus, vocês não têm sintonia com Ele. Então você não está sintonizado, você não está ligado, não está plugado em Deus. Como que essa força divina vai atuar? Como você será canal para que essa força divina se manifeste? Então é isso. E aí vem o caso do texto de hoje. O texto de hoje fala, Pedro, porque Jesus vai dizer ainda, né? Quando esse rico aqui quis ir embora, deixar os meus bens para te seguir, não, Senhor, eu posso até te seguir, mas carregando meus bens todos, que vai que falta. Como é que vai faltar tendo do lado de Jesus? Mas, porque eu tenho meus bens, o meu bem é minha segurança, eu gosto de você, eu quero te seguir, mestre. Chegou até a elogiar, bom mestre, ele, peraí, bom é o Pai, que tem essa fonte, esse recurso, essa generosidade plena, não falta nada, essa totalidade. Então presta atenção. Eu quero te seguir, mas poxa, e depois se eu precisar de alguma coisa? Onde eu vou morar? E se estiver faltando comida, alimento e roupa e essas coisas, né? Vestuário, se estiver frio. Então, dada essa nossa falta de compreensão, Pedro vira-se para Jesus, já é a lição de hoje, e vai dizer assim, e nós, Senhor, que abandonamos tudo para te seguir, como é que vai ficar? Porque o rico não abandonou tudo, esse rapaz. Ele, como tinha muitos bens, ele foi embora. E como Jesus o amou, continua amando. Por isso que ficou triste. Porque senão não ficaria triste. Não ficaria indiferente. A tristeza puxa, ele tinha tudo para dar o passo maior. Agora ele já cumpre a lei direitinho, já não rouba, não ama, ele tem tudo. Só dá um passo a mais. Mas ele não compreendeu. Então dá uma tristeza. Nesse sentido, tristeza não é tristeza de cair em depressão, não, mas é aquela tristeza no sentido de ele ainda não compreendeu, ele ainda não confia plenamente. Ele diz que gosta de Deus, que ele acredita em Deus, que Deus é o Criador, mas ele ainda não chega ao ponto de ser como uma criança dizer, papai, você que me dá tudo, eu confio em você. Ainda não tem essa certeza. Ele ainda acha que ele ainda vai precisar das coisas dele. Que nem aquele homem que juntou tanta coisa no celeiro dele e falou, como está lá no Evangelho, agora minha alma, como aproveita que juntamos tudo no celeiro e aí temos uma vida garantida.
e de Jesus, insensato, hoje eu vou levar a tua alma. É engraçado que o Evangelho não fala, hoje eu vou levar o teu espírito. A alma quer dizer o espírito encarnado, quer dizer, ele vai desencarnar e continuar achando que ele mesmo, sem poder mexer nos bens. Aí que está o sofrimento. Você já não consegue mais pegar ele. Tinha aquilo, mas não tem mais. E fica vendo aquilo. E fica com uma raiva tremenda quando os outros usam o teu bem. É o caso dos herdeiros, que começa a gastar o bem. E ficam gastando o que é meu, mas não pode fazer mais nada. É um sofrimento próprio. Leia um livro Nosso Lar, que tem um caso desse lá. Nas camas de retificação lá com a irmã Narcisa. O cara chamava os filhos de demônio. Que estão gastando os bens dele, que ele já não tem mais. Ele desencarnou. Olha a alma. Quer dizer, ele continua com aquela cabeça de encarnado, e não como espírito imortal. Ele ainda não parou para pensar, eu sou um espírito imortal e tenho tudo. Eu tenho Deus, mano. Eu tenho o cara que é Deus. Ele não sacou. Então ele fica como alma encarnada, presa à limitação do berço ao túmulo. Aí Pedro fala, e nós, Senhor, que abandonamos tudo e te seguimos? Me abandonou mesmo. Pedro abandonou casa, até ele era casado, com filhos, e a esposa não é abandonar no sentido de largar a mulher para lá, mas seguia Jesus. Quer dizer, teve de restringir a sua presença na família, com a sogra, mulher, filhos, para seguir Jesus. Até a companhia de pesca que ele tinha com empregados, deixaram o Zebedeu lá cuidando e foram seguir Jesus. E foi seguir Jesus, não só Pedro, mas os outros. Fizeram o seguimento de Jesus. Agora nós temos duas formas de abandonar tudo e seguir Jesus. Nós temos uma forma de que eu vou pegar os meus bens, vou vender e trazer para a comunidade meu bem. E aí nós vamos dividir os bens na comunidade. E a comunidade vai ter propriedade. A instituição vai ter propriedade. E eu não. Porque tudo que pertence à comunidade, àquela instituição, pertence a todos. Essa é uma forma de comunismo. Tudo que é do Estado pertence à população. Então a população tem garantida hospital, comida, etc. Moradia, educação. Esse é o princípio básico, simples, né? Geral, sem entrar em discussões do comunismo. Eu trago o meu bem e o meu bem pertence a todos. Isso é assim que foi constituída a Casa do Caminho, a igreja primitiva. A igreja primitiva é assim. Todos queriam entrar para aquela igreja, para aquela Casa do Caminho, para aquela comunidade. O que fazia? Cada um trazia o seu bem lá de fora e colocava nos pés da direção, ou melhor, nos pés dos apóstolos. Pedro, João e Tiago. Essas eram as colunas da igreja. Então colocava os bens ali e os bens pertenciam à comunidade. Então quem defendia aquela comunidade? Como aquela comunidade comia, como aquela comunidade se vestia? Dessa forma. E se chegassem doentes? Tinha enfermaria? Tinha enfermaria. Então, esse doente não tinha nada, vinha para a enfermaria, mas como a comunidade tinha recursos, então a enfermaria tinha lençol, tinha coberta, tinha alimento, tinha remédio, etc., para cuidar daquela pessoa. Foi assim o cristianismo nascente. Isso não quer dizer que Pedro não deixou os bens dele. Ele deixou. Mas apanhou os recursos desse bem, né, daquilo que era lá do lucro da sua sociedade com Zebedeu, e investia na comunidade. Então eles andavam arrumados, né, podiam arrumar de forma simples, mas arrumados, e amparavam todo um grupo de pobres, de sofredores, etc., que ficava ali na enfermaria. O sujeito era pobre, tinha alimento, ia na Casa do Caminho se alimentar, lá tinha curso, tinha aula, tinham as crianças se reuniam. Só para vocês terem uma ideia, quando Judas cometeu o suicídio, e que Pedro fez uma reunião para estabelecer quem ficaria no lugar de Judas, levantou 120 nomes. Aliás, todos respeitados. Nomes, quer dizer, todos conhecidos. Por isso nome, 120 nomes no sentido, todos eram conhecidos. Quer dizer, todos pertenciam à comunidade, todos homens. Fora as mulheres e as crianças. Olha quanta gente fazia parte da comunidade. Essa gente toda precisava se vestir, se alimentar, etc. E eles iam o mundo afora. Como é que Pedro saía de um local e ia para outro? Tinha lá
lá determinados recursos que ele ia. É lógico que quando ele chegava lá, ele ficava hospedado na casa de um outro irmão, e o outro irmão dava comida para ele. Lá nessa outra casa do irmão, do cristão, ele ia ser bem tratado, ele ia ter carinho, ia ter amor, ia ser tratado como um pai, como um filho, como um irmão, como uma irmã querido, né? Logo, ele pode dizer assim, aumentou a sua família. Mas essa foi a primeira fase do cristianismo nascente, quando nós vemos uma igreja comunitária. Tanto que teve lá um malandro lá, que entrou para a comunidade, ele e a esposa, e esconderam que tinha um beijo. Esconderam que tinha um beijo. E quando chegou lá, ele disse, olha, queremos fazer parte dessa comunidade, mas não deixou os beijos garantidos. Vai que não dá certo, nós temos os nossos beijos aqui fora. E Pedro, com a intuição dele, extraordinária, percebeu a mentira desse casal, né? E quando falou, por que vocês estão mentindo? E eles ficaram tão impactados magneticamente com essa descoberta de Pedro, né? E não foi porque lá parece que Pedro matou eles. Não foi. Eles ficaram assim, tão apavorados em ser pego em falso, né? Que tomaram de uma emoção violentíssima, né? Do impacto magnético violentíssimo e morreram, ou por infarto, ou pelo um derrame, pum, caíram os dois, a mulher e o marido. Como diz lá o livro O Ato dos Apóstolos. Agora, é interessante, então, que a comunidade vivia assim. As pessoas chegavam e davam seus bens. E por que tinha de ser dessa forma? Porque naquela época, o império que mandava era o Império Romano. O Império Romano vivia de quê? De poder, de luxo, e não conhecia Jesus. Essa coisa de amar não estava nas leis romanas. Essa coisa de cuidar do pobre, do velho, da criança, da mulher enfraquecida, né? Do amar o inimigo, de ir na cruz por causa do outro. Isso não tinha nas leis humanas, isso tudo era novo. Tá certo? Então, se o sujeito chega para falar numa determinada comunidade, das cidades poderosíssimas, riquíssimas dos romanos, como nós tivemos a oportunidade de visitar muitas dessas cidades, né? Com teatros maravilhosos, com comércio incrível, com o luxo das roupas, né? Com as saunas, né? As termas maravilhosas, com tantos recursos, com bibliotecas incríveis. Foi na biblioteca de Trajano, puxa, é algo espetacular, né? Com os banheiros públicos, o sujeito chegasse ali todo abandonado para falar de um Cristo que já morreu na cruz, que já era mal visto por ter ido para a cruz, porque para o romano é morte de bandido e ladrão, não teria entrada. Seria muito mais difícil. Seria difícil ele expor a mensagem dele. Seria muito difícil. Então, o Evangelho começa com essa primeira fase da comunidade, de dividir os bens e ter tudo para todos. Só que essa é algo muito complicado, porque você pensa que você está garantido, mas se passar por uma fome muito grande e aquela comunidade não tiver mais investimento, e digo mais, se aquela comunidade também foi envelhecendo, foi gastando tudo, e por causa de perseguições, novos não entrarem lá, trazendo novos recursos, aqueles recursos vão acabar. O comunismo pode empobrecer. Nós vimos que quando houve lá a perestroika e a glasnost, lá na União Soviética, que desabou lá o regime, a fila dos pobres, as pessoas com fome, a falta de alimento, a falta de agasalho. Então o que acontece é que, faltando essa entrada de novos recursos, se enfraquece muito esse regime. Diferente se o regime confiasse em Deus. Se o regime confiasse plenamente em Deus, os recursos não faltariam. Mas não é assim. Então o que acontece? Se vocês pegarem e ler lá o Ato dos Apóstolos, de Lucas, e também o livro Paulo Estevão, do Emanuel,
vocês vão ver que o final da vida de Paulo de Tarso, que foi a última viagem missionária de Paulo, e depois a sua ida para Jerusalém. Por que ele vai a Jerusalém? Para levar o dinheiro que ele havia recolhido de todas as igrejas que ele fundou na Ásia e na Europa, com um representante de cada igreja, para ir a Jerusalém e levar o dinheiro, porque a comunidade estava pobre, estava necessitada. Aí é quando ele chega lá, ele é preso, e ele então apela para César, vai para Roma, e lá em Roma ele vai ser preso e degolado. Mas aí é o final. Mas repare que ele estava levando recurso para a comunidade, porque o recurso comunista de dividir os bens tinha acabado. E não estava entrando mais possibilidades. Então o que ele tinha de fazer? Recolher bens na cristandade. Agora lá ia ele com aquela bolsa para levar bens. Aí eu chego assim: ô meu amigo LG, a instituição tal em tal lugar está precisando de bens. E está precisando lá de recurso, lá de dinheiro. Você pode ajudar? Está aqui, meu irmão, R$500. Você leva lá para ajudar. Mas aí a cabeça da Zumira, que pertence à comunidade, fala assim: será que o Jorge vai levar mesmo? É o que o Emmanuel fala: você é prisioneiro da suspeita. Olha que coisa. Aí, mas o LG vai dizer: não, no Jorge eu confio. Mas aí a Zumira vai pensar assim: vem cá, mas já teve tanto orador aqui que também passou a perna. Aí, para não ter suspeita, o que o Paulo de Tarso vai fazer? Então, por favor, LG, você pode escolher um companheiro aqui para ir junto comigo para ver que eu vou entregar esse dinheiro em Jerusalém. Aí ele vai e escolhe um companheiro daquela igreja. Aí ele chegou agora numa outra comunidade, foi na comunidade de Corinto. Corinto, vocês podem ajudar? Posso. Mas será que Paulo vai levar também? Pode escolher um companheiro para me seguir. Daqui a pouco estava aquela procissão, né? Para seguir Paulo, porque quem tem dinheiro é prisioneiro da suspeita, da desilusão também, porque sabe que o outro não confia nele, ou às vezes só quer ele por causa do dinheiro, e vive então nos tormentos da defensiva, tem sempre que se defender. Ei, arruma um cara para ir comigo lá para provar que eu vou dar o dinheiro. Olha só que situação. Esse é o mundo da desconfiança. Diferente daquele outro mundo do amor. Do amor é tal, mas aqui não há amor. Aqui é a realidade dura e crua de que um passa a perna para o outro. E um passa a perna no outro no comunismo. Porque quando o comunismo caiu, nós vimos que muitos dos poderosos do comunismo estavam ricos na França. Estavam ricos em outros países, tinham propriedade em outros lugares. E aí? Mas o cristianismo não poderia começar diferente, apesar de Jesus ser diferente e ter o recurso disponível para tudo. A comunidade nascente começou dessa forma. Com o passar do tempo, 1.200 anos depois, 1.200 anos depois é que chegou a ordem de São Francisco. Aí João o Evangelista volta outra vez. João é a reencarnação de João Evangelista. E aí, neste caso, é que ele vai viver essa realidade do capítulo que nós estudamos na vez passada. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Hoje em dia você não pode nem vender tudo e dar aos pobres. Dado essa situação, hoje de tal forma se está engessado, que antigamente tinha a nobreza. Os bens não passavam para a família, o bem passava para o primogênito. Tá certo isso, não? A garantia era total, não era dividido para todo mundo. Hoje sim, se você tem uma casa, essa casa fica para todos os seus. Você tem 2 filhos, fica para os 2 filhos. Em quê? Em pé de igualdade. Naquela época ficava para o primogênito. Por isso que o outro irmão vivia matando o filho mais velho, para poder ficar com a propriedade. E vivia desconfiando.
E levava uma vida inútil. Também, como eu não vou pegar a propriedade, era o beberrão. Adorava viver em guerra para poder usufruir da propriedade, viver em guerra. Para poder o que viver em guerra? Porque ele vivendo em guerra, ele tomava o feudo do outro. Tomando o feudo do outro, ele ia poder ter propriedade. Era ladrão, roubar. E para tomar o feudo do outro, ele tinha de matar. Tinha de enganar uma porção de gente, trapacear. E aí vem tudo aquilo que a lei não manda fazer. Que está abaixo da lei. Que são subversivos. Então, diante desta ideia, vem Francisco de Assis, um princípio completamente diferente. Agora, Francisco vai pegar os bens dele e dar para os pobres. Ele vai dizer para Santa Clara, pega os teus bens e dá para os pobres. Para não haver nenhum interesse da família. Porque muita gente também, se a mulher quisesse isso para o convento e ela desse o dinheiro para a família, não há tão mal assim. Por que não é tão mal assim? Porque eles viviam fazendo isso com as mulheres. Mulher era mercadoria de casamento. Eu quero que aquela mulher que seja bonita, que seja recatada, que seja virgem, que seja toda amparada, protegida, que seja um grande tesouro, um grande poder, uma grande poder de troca, leva ela e a gente fica com os teus bens também. Ou melhor, se o sujeito tinha um feudo, agora fazendo um casamento com o mais poderoso, entrava numa família mais poderosa. Mulher era objeto de troca. E por isso, agora, se ela então pega os bens dela, vende, dá para os pobres, aquele poder daquele grupo ia começar a diminuir. Foi o que aconteceu com Clara. Quando ela saiu, deu para os pobres a parte dela. Quando a irmã dela, 15 dias depois, a Inês de Assis, saiu, deu para os pobres. E quando a mãe dela saiu depois, mais tarde, quando ficou viúva, e pegou a herança dela e vendeu e deu para os pobres. E depois veio Beatriz, outra irmã, e pegou a parte dela, vendeu e deu para os pobres. O que está acontecendo com aquele poderio? Que era uma sociedade de cavaleiros naquele castelo. Eles vão diminuindo o poder. Por isso que eles foram lá para espancar Clara, mas não podiam porque ela já estava sob a autoridade da igreja. Foram lá para arrastar a Inês pelos cabelos, porque ela estava marcada em casamento. Era moeda de troca. Agora, como é que elas vão viver se elas dão tudo para os pobres? Da graça divina. Mas a graça divina também funciona através dos homens. E então os irmãos frades viviam em torno dos mosteiros, saíam, mendigavam coisas e traziam para elas o necessário para aquele dia. Aí por que elas tinham de viver no mosteiro diferente dele, dos irmãos? Porque naquela época a mulher não era permitida pregar em público. E já os irmãos franciscanos podiam pregar. Então separe alguns irmãos para cuidar das mulheres. E por que eles vão cuidar das mulheres? Amor. Para elas levarem também uma vida de dignidade, não só de ter alimentos, mas também poder levar uma vida de entrega a Deus. E elas também colaboravam com isso. Para vocês também não terem mendigar tanto, nós vamos trabalhar. Nós vamos ter a nossa horta aqui, simples, mas com essa horta a gente vai poder se manter. E nós vamos trabalhar na horta. Mas nós também vamos bordar, nós também vamos tecer, nós também vamos criar pela arte e pelo trabalho manual, um trabalho digno e honesto, coisas boas, úteis que as pessoas precisam. Muitas vezes nós vamos dar, como também ela fazia isso, os bordados para as igrejas, era doação. E também havia outros bens que ela fazia, que as mulheres faziam, e que era usada como moeda de troca. Mas e como que é a comunidade franciscana? Toda dependente de Deus. Por isso que a igreja não queria autorizar nenhuma das duas ordens, tanto a ordem das mulheres quanto as ordens dos frades. E eles sofreram a beça, porque em vários momentos da igreja, a igreja se meteu e trouxe leis, ordens, impondo a eles, como impôs a Clara, como queria impor a Francisca e a outros, bens. Porque a igreja pensou assim, esses caras eram ricos, Bernardo era milionário, o primeiro que entrou para a ordem de São Francisco. Ele é milionário, o que ele fez? Pegou, vendeu tudo e deu para os pobres. Não seria melhor ele dar para a igreja? Aí a igreja inventou o seguinte, vocês vão ficar sem propriedade, mas ficando sem propriedade,
Pode ter, a propriedade fica em nome da igreja, mas vocês poderão usufruir dos benefícios daquela propriedade. É viver no estado de comunidade, ou de comuna, ou de comunismo da igreja primitiva. A instituição tem propriedade, mas para você ter propriedade, o que vai acontecer? Vai ter que ter defesa contra o ladrão, vai ter que cuidar da propriedade, vai ter que fazer a manutenção dela, vai ter gasto com a propriedade, vai ter que ter tesoureiro para cuidar, vai ter imposto, uma opção de coisa. Ah, porque a gente te livra do imposto. Aí começaram aqueles privilégios todos só para ficar com os bens. O que redundou nos 2 livros que saíram, agora, semana retrasada, do Vaticano. 2 livros falando dos bens, das propriedades do Vaticano. Quanta riqueza e mal administrada. Aliás, até 2 foram demitidos e 1 foi preso lá no Estado do Vaticano, porque passou aquilo que era confidencial do Vaticano sobre esse patrimônio, essa riqueza. Quer dizer, nós podemos ficar com essa riqueza. Você vai viver a pobreza, mas nós ficamos ricos. Mas a gente pode, como não é nosso, usufruir da pobreza. É como eu pegar um bem, poder usufruir desse bem, e esse bem não é meu. É bem aquela parábola daquele esperto, daquele malandrão, que ia ser mandado embora, porque estava roubando do Senhor. Né? Ele reuniu uma porção de outros malandros igual a ele, que viviam de propina e de trambique, e falou assim: quanto você deve? Eu devo 100, diz que você deve 80. Quanto você deve? Eu devo 80, diz que deve 50. E diz lá o texto, porque ele continua, que ele queria que depois que ele fosse demitido, fosse recebido na casa daqueles bacanas, quer dizer, continuar levando uma vida, de frequentar boas casas, viver no conforto. E para isso você vive de propina, de chantagem, de golpes, de uma administração de bens complicado. Então nós assistimos uma palestra esse fim de semana lá em Mendes, do nosso amigo Júlio Damasceno, em que ele refletia assim conosco: como pode você ter uma comida em casa, e você comer e sobrar na tua casa, sabendo que você passou pelo outro lá na rua, que é teu irmão e que não tem? É duro. E a gente fica normal, a gente chega em casa, não, eu vou chegar em casa hoje, vou jantar, sabendo que tem uma opção de outras crianças que não vão jantar. Aí é a reflexão: mas se aquelas crianças fossem teu filho, tu jantava em casa, não, tu ia estava na rua procurando o teu filho. Mas nós ainda temos bem essa ideia: mas não é meu filho, é o filho do outro. E você fala assim com a maior também cara de pau: eu não tenho condição de resolver o problema do mundo, então come, bebe, como diz o profeta Isaías: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Mas se Cristo é verdadeiro, vai dizer mais tarde Paulo de Tarso, se Cristo é verdadeiro, então não é comamos e bebamos que amanhã morreremos todos. Se Cristo ressuscitou, se eu também ressuscito, quer dizer, essa vida é eterna, nesse sentido, e então vale a pena a loucura da cruz, vale a pena o sacrifício. A loucura da cruz é o sacrifício, ajudar o outro, colaborar com o outro. Se eu ainda não posso ser perfeito, eu posso pelo menos não roubar. Ou então fazer algo intermediário. Se eu ainda não consigo ser perfeito, eu posso fazer o que João Batista pede. O que sobrar de comida na tua casa, dê para aquele que não tem. O que sobrar, não está mandando tirar de você. O que sobrar de roupa, dê para aquele que não tem. Quando você for chamado para testemunha, não seja mentiroso. E também, não haja nunca com violência. Pelo menos esse é um nível mais adiantado ainda. Não é ainda da perfeição evangélica, mas é um nível. Aí Pedro vai perguntar para Jesus: e nós, Senhor, que te deixamos, o que ganhamos? E disse Jesus: vocês que me seguem na reencarnação, aqui o texto fala em regeneração, o texto em português, mas no original está paligenesia. Pali é de novo, né? Gênesis é nascer de novo, ou é reencarnação. É a palavra técnica para reencarnação. Vocês que me seguem na reencarnação, quer dizer, que estão aqui reencarnados, e nesse estado, que quando a gente está encarnado, em que o corpo depende de tudo, de água, de comida, de vestuário, de abrigo,
E por causa, nessa situação, ainda de carência, mesmo que a passageira, que é uma tenda passageira em que a gente habita, vocês me seguem e abandonaram pai, mãe, irmã, filhos, casa e terrenos ou propriedades, como até empresas, para me seguir. Em verdade vos digo que já agora, quer dizer, já no estado de encarnação, você tem 100 vezes mais. E afirmo que no novo ciclo, então, sentarás, quando o Filho do Homem estiver assentado na sua glória, sentarás, falando para os 12, em 12 tribos, em 12 tronos, para discernir, ou discriminar, ou julgar as 12 tribos de Israel, ou melhor, toda a população. Então, vamos por parte, para a gente fechar nosso comentário. Jesus diz que o abandono para seguir Jesus, não é esse abandono assim ao pé da letra de deixar as coisas. Porque tem muita gente que é esperta. Ah, Jesus mandou seguir, eu largo mulher e filhos para lá para levar uma vida sem compromisso. Não é isso. É por causa de Jesus, por causa do Evangelho, fazer essas renúncias, de saber que você tem outras pessoas para ajudar. Então, aquele bem, aquela propriedade, aquele teu grupo familiar vai aumentar. Todo cristão tem um grupo familiar maior. Eu tenho pessoas ligadas ao espiritismo que eu tenho mais intimidade e convivo mais e frequento mais a vida delas e me sustento dela mais do que os meus parentes. São verdadeiros irmãos, verdadeiros pais, verdadeiros amigos. Eu conto aqui, já contei uma vez e posso falar porque os dois companheiros já desencarnaram, quando o Lauro Mendonça foi pedir ao Newton uma ajuda financeira para comprar a casa dele, que ele foi mandado embora do banco e ele não tinha casa, não tinha onde viver, não tinha nem condição do aluguel. Aí o Newton Boechat deu lá o recurso, não interessa quanto, mas um recurso substancioso para o irmão, e disse assim: sei que como irmão eu também tenho a mesma casa que eu estou te dando. Quer dizer, somos irmãos. Poderemos, se eu precisar, eu tenho também o local para ficar com você. Então não estou te dando por causa disso. Sei que somos irmãos, e além de eu estar te dando, sei que somos irmãos, fazemos parte de uma grande família, que é desse amor. Então, a gente sai daqui, eu vou lá para Brasília, eu como melhor do que eu estou na minha casa. Né? As pessoas têm tanto carinho. Eu já chego no aeroporto, já estão lá me esperando, né? Só me põem, me levam para um lugar, para o outro, fazem carinho, mandam presente para minha esposa. Agora estava lá em Franca fazendo palestra, eu trouxe um isopor enorme. A pessoa fez na casa, porque como ela é especialista em fazer esfirra e quibe, então eu fiz um isopor cheio de esfirra e quibe, para quê? Para os meus filhos, para minha mulher. Quer dizer, aonde você vai, você tem irmãos, irmãs, daí dizer Jesus. Aqui agora já multiplica muito mais, quando é por amor, quando a gente faz esse trabalho por amor, você vai criando uma rede de amizades, de parentela enorme. Agora eu estava contando para você, né, LG, como lá em Mendes, nós nos reunimos à noite, depois da palestra, para um bate-papo, e sobrou comida e bebida, cara. Todo mundo tem que levar para o quarto, vamos amanhã voltar, porque sobrou coisa, de tanto que trouxeram. Aí no outro dia, as pessoas que levaram falaram, deixa, já está na geladeira, leva para casa. Deixa eu levar para casa. Aquelas empadas lá de camarão. Passo para casa, eu ganhei, quer dizer, e vim para casa. Aí chega em casa, não comeu aquilo tudo.
só consegui comer mais 2. Aí a moça que trabalha em casa, ela também aproveitou. Quer dizer, é uma rede de tanta coisa. Mas isso foi o que aconteceu com São Francisco. Eram 5.000 homens. E ele começa a se falar no discurso das estrelas: não se preocupem com nada, Cristo é o Pai de vocês e vai dar tudo aquilo que vocês precisam. E a reunião ali era de 3, 4 dias. Aí o futuro São Domingos, quer dizer, o Domingo de Gusmão estava ali, chegou perto do cardeal protetor da ordem, Cogolino, e falou assim: cara, é doido. É um risco que ele está falando. Esses caras vão ficar com fome, são 5.000. E não tem comida, eles não têm onde ficar, não tem onde dormir, não tem nem cobertura para dormir. E por enquanto que ele está falando, daqui a pouco ele olhando no morro, cercado morro afora, as carroças chegando, várias cidades mandando comida. Foi tanta comida que Francisco estava me dizendo no discurso: não vamos desperdiçar nada, vamos depois guardar tudo e levar para os pobres, os necessitados. Eles eram os pobres, não falta nada. Um dia Francisco recebeu um médico, era o médico do Vaticano, do Papa, importante. Ele falou: fica para comer. E os frades fazendo gestos com a mão para Francisco: não convida, esse cara é importante, ele é da corte papal. E nós não temos nem legume, nossos legumes tudo ruim que nós temos aqui. Não convida. E Francisco: serva a mesa, bota talher e toalha quer dizer, faça um banquete, que ele está acostumado a comer bem. E eles estão apavorados, que não tinham nada. E na hora que eles começam a servir, chegam para Francisco, aí tomam coragem e falam: mas nós temos muito pouco. Francisco: eu não mandei servir? Sirva e pronto. Faça. Daqui a pouco bate o sino do mosteiro, uma mulher: olha, a moça lá mandou aqui pastel de camarão, peixe assado que ela fez lá na casa dela, sobrou, aí foi aquela comida toda. E assim é a vida. Mas, aí você fala assim: mas Jorge, eu fui fazer isso lá em casa, não vai dar certo. Bom, você é perfeito, você realmente tem amor, por amor você iria para a cruz, para a humanidade. Essa é a diferença. Você está nesse grau de confiança, de sintonia com Deus. É assim. E quando não tem? E quando não tem? E Francisco sentiu vontade de comer aipo. Puxa, estava muito doente, se tivesse um aipo seria bom. E o rapaz que cuidava da cozinha falou assim: nós já colhemos tudo na horta, não tem mais nada. Ele vai, a primeira moita que você pegar, você puxa e traz. Quando ele veio, abriu um aipo lindíssimo lá no meio daquela moita. Era de noite, né? Não tem nada. E numa outra vez que ele falou assim: se eu tomasse um vinhozinho, aí eu ia me sentir mais reconfortado. Mas nós não temos nada de vinho, me traga água. Essa água, ó, virou vinho. Ele tomou. Essa naturalidade, você falou assim: mas eu não sei fazer isso. É natural. Não é? Francisco deixou tudo isso por amor e, amando a humanidade, se debruçou para com todos. Até quando o lobo era violento, ele falou: meu irmão, vamos fazer as pazes? Não só comigo, mas com toda a comunidade. Você promete que não morde mais ninguém? E o lobo ficou amigo dele, virou cachorro. Ficou como um cachorro, pegava alimento na cesta e levava. Mas quando o Francisco não estavam perto, o que a criançada fazia? Tacavam pedra. O que os outros falavam? Vai, ô lobo bobão. É a vida. É nível. É nível. Então você ter a natureza ao seu favor, ter Deus a seu favor, isso tudo é com uma nova linguagem, que é o tal do amor. Agora, se você não tem amor e quer ter tudo de Jesus, mas também você vai ter algo maior. Algo maior. Quando Cristo estiver sentado na sua glória, ou melhor, quando Cristo dominar o teu coração, aí cada um de vocês sentarão em 12 tronos. 12, são todos, em 100 tronos, 1000 tronos, seja lá quanto for, ou um trono, vai depender daquele que ama. É este que vai ter a capacidade de julgar a humanidade. Olha que coisa bonita. Então,
Aquele que se entrega a Deus e que deixa Cristo se assentar na sua vida, quando Cristo assentar na sua glória, quer dizer, quando a nossa vida for toda dominada por Cristo, saiba que você não só receberá aquilo que precisa, mas também se sentará num trono de glória para julgar a humanidade. Aí a humanidade será julgada por você. Aí você fala assim, puxa, aí o sujeito vai ter poder mesmo, julgar a humanidade, mas ele quando quando Cristo estiver assentado nele, qual vai ser a sua natureza? A sua natureza vai ser de amor. Como que ele vai julgar? Pelos princípios do amor, compreenderam? Porque a gente quer julgar no sentido de, esse eu gosto, esse eu não gosto. Esse vai para a cadeia, esse foi metido comigo, Senhor. Esse está mal. Esse daqui não me deu nada. Esse daqui tinha muito lá, eu não tinha nada. Esse daqui foi o meu chefe, me obrigava a chegar no horário no trabalho, era agressivo comigo quando eu chegava atrasado. Aí assim, não é esses que vão julgar. Quando Cristo estiver sentado na sua glória, ou melhor, quando ele te dominar e a tua vida for cristificada, aí você vai julgar ou discriminar a humanidade. Por quê? Porque agora você vai fazer com um novo instrumento que não é o da lei. Esse vai para a cadeia, esse não vai, esse tem direito, esse não. Não. A atitude vai ser de amor. E com amor vai haver a grande pedagogia da transformação. Só os que amam têm a capacidade de ajudar no sentido de interferir na vida do outro, porque o faz por amor, para não causar dano. E aí termina o texto. E Jesus termina de uma forma brilhante, porque muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Os teólogos vivem batendo cabeça com relação a esses textos. Chegam a falar, alguns ligados ao orientalismo, ou às discussões mais esotéricas, que é o Ouroboros, a cobra mordendo o seu rabo, né? No sentido do o princípio e o fim, o A e o Z, o alfa e o ômega, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Nós estamos num texto que se está falando diretamente sobre o problema da riqueza, e riqueza ligada ao poder. Ele era um dos principais. Ele era um dos principais e tinha muita riqueza. E por causa disso ele não quis seguir Jesus. Então ele era um dos primeiros. Infelizmente, passou o último. E nós, Senhor? Perguntou Pedro. E nós que abandonamos tudo para te seguir? Abandonou o quê, Pedro? Você tinha uma casinha e um bar, uma pequena comunidade de pesca. Não era um dos principais. Você era considerado na sociedade um dos últimos. Diante desse principal, você era visto como um último. E olha a tua atitude. Você agora é um daqueles que vai discriminar, vai julgar por amor à humanidade. Você vai sentar num trono, Cristo vai assentar, ou melhor, dominar a sua vida. Está escolhido um simples para dirigir a humanidade. Então, bem-aventurado, os últimos serão os primeiros. Os primeiros, aqueles que se acham os principais, os poderosos, os donos das propriedades, poderão ser os últimos. Quer dizer, o problema não é você ter propriedade, é você achar que ela é a tua proteção. Porque hoje mesmo levarei a tua alma e aquilo tudo que você tem não tem nada. E você só leva o quê? Para teu desespero, a tua vaidade, a tua arrogância. Então, para a gente fechar a palestra, eu vou pedir o Stênio para ler a página completa do Emmanuel, Ante o Reino dos Céus, e vocês vão ver como tem muita gente que não tem nada e é profundamente rico. Olha só, vamos lá. Do livro Instrumentos do Tempo. Instrumentos do Tempo. Coreografia de Chico. Indubitavelmente, a palavra do mestre, no comentário sobre a dificuldade dos vivos antes do reino dos céus, exprime incontestável realidade. Porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade, para a fé, para a confiança e para a compreensão, os detentores da fortuna amoedada
vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensão. Mas existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvaiarem dos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas, os ricos da mentira, que tecem a rede de sombras em que eleiam a própria alma, os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade que se acolhem, os ricos de reclamações e de queixas, que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade, os ricos da ignorância, que se agarram à penúria de espírito, os ricos de letras e artes, que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo, os ricos de saúde e de possibilidades, que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade, os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem, e os ricos numerosos da vaidade, que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Eu falei que nós vamos fechar, mas não posso deixar essa frase aqui assim de lado, né? O rico das letras e das artes. Como eles são ricos, os acadêmicos, né? Das letras, só eles acham que têm conhecimento, poder. Como ficam num poço de vaidade o academicismo. E o outro que é rico das artes, tem grandes músicas, grandes partituras, grandes obras de arte, e só guarda para ele. Ninguém vê essas obras de arte, ninguém vê. Como é que um sujeito pode ter o belo guardado e não deixar o outro ter acesso? E o outro que é rico de saúde, e tem tanta saúde que fica esperando o recurso fácil para poder fazer a caridade, quando a própria saúde dele é a oportunidade para ele sair de si e ajudar o outro. Mas você vai fazer. Somos assim ainda, assim ao nosso nível. E por causa disso, ainda talvez não queremos fazer o seguimento de Jesus, que o deixamos triste, porque diz o nosso amigo Newton Boechat: nós ainda, Senhor, por não seguirmos os teus passos e não seguirmos os princípios do teu evangelho, nós ainda somos os teus espinhos. Muita paz.